Hoje a gente vai explorar uma história de dois mundos. Mundos que são separados não por um muro de pedra, sabe? Mas por uma fronteira feita de crepúsculo. Olha só que missão. É isso que um príncipe ouve. Uma ordem para deixar tudo que ele conhece para trás, os campos que conhecemos, e se aventurar num reino que até então era coisa de canção, de lenda, a própria Elfland. Então, para a gente entender como essa história começou, a gente precisa voltar para a terra de El. Imagina só, 700 anos com o mesmo tipo de governo. O pessoal já estava assim, cansado do mesmo, né? E foi aí que fizeram um pedido bem, mas bem estranho para o seu rei. Pois é, chega de coisa comum, do dia a dia. O parlamento de Errol, todo formal, chegou e falou na lata. A gente quer ser governado por alguém mágico. Eles não queriam mais o trivial. Eles ansiavam por um toque de magia na vida deles. E o que o rei fez? Bom, diante de um pedido desses, ele chama o filho, o Alveric. E aí, ele dá para o rapaz uma missão que, nossa, ia mudar tudo, o destino do reino inteiro. A tarefa do Alveric era essa aqui, ó. Viajar para o leste, para além dos campos familiares, cruzar essa tal fronteira do crepúsculo, achar um palácio que só existe em música e, o mais importante, se casar com Lyrazel, a filha do rei de Elfland. O objetivo era claro, trazer a princesa de lá para ser a rainha mágica que o povo tanto queria. O pai dele, claro, oferece a espada da família, aquela relíquia, o orgulho de todos. E o Alveric até aceita, por respeito. Mas lá no fundo ele sabia, ele sentia que uma arma do nosso mundo, do mundo mortal, não ia adiantar nada contra os perigos que ele ia encontrar lá em Elfland. Então o ponto crucial era esse. Para essa jornada não dava para levar qualquer coisa. Alveric precisava de uma arma diferente. Uma arma forjada com elementos que simplesmente não são desta terra. E essa busca o leva até quem? Uma bruxa. Uma feiticeira que vivia isolada lá onde os trovões nascem. E ela não era qualquer uma, não. Ela tinha o poder único de forjar magia usando os próprios raios. E por sorte, ela devia um favor a ele. E o processo para criar essa espada, gente, é pura magia. Olha só. Primeiro, ela colhe 17 raios da terra do jardim. Depois atiçava o fogo com uma runa apavorante. E para esfriar o metal, ela cantava uma melodia antiga e enquanto a lâmina esfriava, ela meio que capturava a canção, o ar, se tornando uma espada mágica de verdade. A espada não era só metal, entende? Ela carregava dentro dela o cheiro de tomilho, a imagem dos lilazes, o som dos pássaros, todo o esplendor das flores, a alegria dos riachos. Basicamente, era um pedaço dos campos que ele estava prestes a deixar para trás. E aí, com essa espada mágica em mãos, Alveric cavalgou. Viajou para o leste, sempre para o leste, até que ele chegou. Chegou na beirada do seu mundo. Parou bem ali, no limite entre o conhecido e o totalmente desconhecido. E é aqui que a gente sente o que o Alveric sentiu. Conforme ele se aproximava daquela barreira que brilhava, os sons do mundo dele começaram a sumir. O som de alguém chamando os cavalos ficou fraco, distante. As conversas das pessoas viraram um silêncio total. O canto do cuco desapareceu. Do outro lado, só cores estranhas e brilhantes. Tudo foi se desvanecendo num silêncio profundo, sobrenatural. Bastaram alguns passos. Só isso. E a conexão se partiu. Ele atravessou, e do mundo que ele deixou para trás, nenhum único som, nenhum murmúrio. Os campos que ele conhecia viraram uma lembrança silenciosa. Pronto, a travessia estava feita. O mundo dos homens ficou para trás. Ele agora estava em outro lugar. E que lugar era aquele? O próprio ar brilhava com uma luz que vinha de dentro. Lá longe, ele via as torres de um palácio, prateadas, subindo para o céu. As cores eram mais intensas, mais vivas do que tudo que ele já tinha visto na vida. É que as regras do jogo eram outras ali. Pensa só, no nosso mundo, a luz vem do sol e da lua. Lá, a luz era interna, própria. A barreira que existe entre nós e os animais, lá, simplesmente desaparecia. E o mistério, a magia, que aqui fica escondida nas sombras, lá estava em todo lugar, à vista de todos. Era um mundo onde a magia era o ar que se respirava. No fim das contas, o povo de Rol conseguiu o que queria. Mas essa travessia do Alveric, ela deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta fascinante. O que será que a gente perde quando essa fronteira entre o que é real e o que é mágico simplesmente desaparece?